Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. Que bom que você está aqui comigo hoje, neste sábado maravilhoso, o dia que o Senhor preparou para você, né? Sim, esse dia foi preparado para você com muito amor, porque de Jesus nós recebemos o melhor. É o tema de hoje. De Jesus só recebemos o melhor. E esse dia foi preparado com muito amor. É o melhor para você. É a oportunidade que você tem para estar mais pertinho do seu Criador. É a oportunidade que você tem para cultuá-lo, né? Logo mais nós estaremos na consagração regional para aqueles que são daqui, né, da nossa regional. Logo nos encontraremos, né? E para você que mora distante, faça o seu momento, né? Faça o seu momento de consagração com o Senhor. Separe um tempinho, separe um tempo para você e Ele, né? Você tem um lugarzinho para você se encontrar com Ele? E meu sonho é ter um quarto de guerra, sabe? Um lugar para me entrar e não ter nenhuma distração. Ainda não tenho, mas um dia eu vou ter. Eu quero, sabe? Entrar e só você e Deus. E buscar a presença dEle, sentir Ele. Ai, lindo demais. Eu que estou aqui. A nossa leitura de hoje é Salmo 52 e eu quero fazer essa leitura com você. É bem curtinha, né? Vai dar certo. Olha, a justiça e a bondade de Deus. Este salmo foi escrito por Davi quando Doeg, o Edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Aí Davi escreve, olha só. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como uma navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e a arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. E o Doeg, por punição, ele ficou leproso, sim, gente. Ele terminou seus dias leproso e separado, né? Separado, porque quem tem lepra nessa época não pode ficar em comunidade, né? Então, a gente, de Deus, a gente recebe o melhor, mas o salário do pecado é a morte, né? Então, quando a gente se entrega ao pecado, as consequências vêm, né? E essa lepra, muitas vezes, não é a lepra física, mas a lepra chamada acusação, consequência dos erros, é muita coisa. Às vezes nós temos a lepra da falta de perdão, temos a lepra da mágoa, ressentimentos. Tudo isso faz mal ao físico
e ao espírito, né? Precisamos nos libertar de tudo isso. E Deus, Ele tem o melhor para nós, né? Vamos lá ler Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Que lindo, gente! Não é incrível que Deus só pensa o que é bom para nós? Nós é que falhamos em não confiar nos projetos de Deus para nós. E aí a gente quer fazer com a nossa própria força, a gente quer se libertar das nossas mazelas com a nossa própria força, a gente quer fazer com a força do nosso braço, mas não é assim, né? Não é assim. Olha só, o relacionamento com Deus não é simplesmente cumprir um ritual de celebrações dominicais, como por exemplo, né, hoje sábado a gente tem um encontro, né, um encontro regional, e não é só isso. Não é só ir lá e ficar até meio-dia em jejum, não é só ir lá e ficar lendo, cantando e tal, não é só isso. Não é só ter os compromissos de ir para a escola dominical, né, cumprir, né, esse compromisso na nossa agenda semanal, nem conhecer Deus apenas de ouvir falar em uma pregação, tampouco como ouvimos falar na escola das várias figuras históricas distantes que jamais conheceremos. Nada disso representa uma vida relacional com o Pai, né? Quantos heróis, quantas pessoas a gente já ouviu falar, né? A gente já ouviu falar de Dom Pedro, já ouvimos falar do Cristóvão, já ouvimos falar de Napoleão, já ouvimos falar de Paulo, já ouvimos falar de José, já lemos e tal, mas não conhecemos. Paulo, eu quero conhecê-lo. José também, gente, eu quero dar um abraço em José, quero sim, porque José para mim, gente, que rapaz incrível, 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 incrível José. Então, eu quero mesmo dar um abraço em José e falar: José, você é o cara. Paulo, meu Deus, Paulo é nosso referencial, né? Mas olhando para esses homens, é distante, né? Então a gente vai vê-los mesmo somente quando adentrarmos na glória. Esses que estão lá, né? Mas Jesus não. O nosso relacionamento com Deus, com Jesus, mesmo sabendo que Ele morreu, nós sabemos que Ele ressuscitou. E nós temos a presença dEle conosco. Quando a gente lê a palavra, Ele está ao nosso lado. O autor da Bíblia, o Espírito Santo, aquele que trouxe a unção, né, para os escritores, Ele está ao nosso lado. Então, a gente sempre ouve falar, né, que a Bíblia é o único livro em que nós lemos com o autor do lado. E nós precisamos aproveitar isso, né? Ler mais a Bíblia, porque vai chegar um dia em que nós vamos desejar ler a Bíblia e não vamos poder. Então vamos aproveitar agora, enquanto nós temos essa liberdade, né? Vamos voltar aqui. Olha só. Então, antes, o relacionamento verdadeiro com Deus implica em criar vínculos, intimidade espiritual, conhecer sua instrução, adotar os princípios éticos e morais da Bíblia, viver em satisfação e prosperidade,
receber o consolo nas horas difíceis e desenvolver os dons com os quais graciosamente o Senhor nos presenteou. Que coisa mais linda, né? Como é o seu relacionamento com o seu cônjuge? Com seus pais, amigos, filhos ou alguém que você admira, de quem gosta muito? Como você se relaciona com essas pessoas? Com essas pessoas queremos interagir. E essa interação a gente quer que seja ativa. Eu tenho uma amiga que a gente sempre que nós nos encontramos, eu não tenho vontade de sair de perto dela. Eu queria, sabe, porque tipo assim, a gente conversa, a gente demora a se encontrar. Antes a gente se encontrava mais, mas agora a gente demora a se encontrar. Mas quando ela aparece, a gente quer conversar e assim, é um assunto atrás do outro, né? Então é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Eu estava conversando com a minha filha que o dia que eles aparecem, é um casal que a gente gosta muito. O dia que eles vão à igreja, termina o culto, a gente não quer vir embora não, gente. Se deixar dar 11 horas, a gente está na porta da igreja conversando. E realmente é um assunto atrás do outro, né? Então é assim, sabe? A gente tem que ter esse relacionamento com o Pai, com Jesus, dessa forma, né? Então, muitas vezes, nós também desenvolvemos. Então, com essas pessoas, nós queremos sim ter essa interação ativamente, muitas vezes em decisões fundamentais. É assim que o nosso amado Senhor quer desenvolver um relacionamento conosco. Algo intenso e funcional que vai muito além de ir à igreja aos domingos. Então, Ele quer que nós desejemos estar perto dEle, que o assunto não acabe, né? E quando eu for ter uma decisão difícil, eu conversar com Ele também. O que o senhor acha disso? Né? Porque quando a gente tem um amigo, a gente pergunta, né? O que você acha disso? Eu geralmente, quando eu estou precisando de alguma coisa, eu procuro essa amiga, algum conselho, né? Eu converso com ela. Antes era mais, hoje a gente já está um pouquinho mais, porque cada uma vai tendo seus afazeres, né? Mas quando a gente se encontra, gente, é como que se nunca tivesse distante, sabe? É muito gostoso, é uma amizade assim maravilhosa, sincera, né? Olha, e esse relacionamento com Jesus Cristo, para se tornar uma realidade, assim como compartilhamos com nossos entes queridos sonhos e projetos, precisamos compartilhar com Deus e permitir que Ele nos dê a bênção de concretizá-los. Tome hoje mesmo a iniciativa de se aproximar do Pai. Ele está à sua espera. Dê um passo na direção dele. Se mova até Ele. Mova-se para o seu milagre. Conte seus planos e sonhos e Ele certamente lhe responderá. Como um bom amigo, Ele te responderá sim. Quando você perguntar, o que o senhor acha, Espírito Santo, de eu fazer isso? Como você pergunta para um amigo, né? O que você acha de eu fazer isso? E o seu amigo fala, vai mesmo, cara, isso é muito bom. É isso aí, mana. É isso aí. Continua, né? Então, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele também quer compartilhar. Ele quer fazer parte dos seus projetos. E Ele tem o melhor para você. De Jesus Cristo, nós recebemos o melhor, né? E a nossa palavra-chave de hoje é abundância. Ele quer dar uma vida em abundância para você. Vida abundante, o melhor dele para você.
É só você acreditar e se mover em direção a Ele. Quanto tempo faz que você não bate papo com esse seu amigo? Se mova até Ele. Eu sempre falo, quando alguém fala para mim assim, eu tô com saudade de você. Aí eu só acredito quando essa pessoa se move até mim. Porque quando eu sinto saudade de alguém, eu me movo até ela. Então, o relacionamento é esse. Você vê a pessoa se mover até você. Se mova até o seu amigo Jesus. Converse com ele, mantenha esse relacionamento. Ele quer ver isso de você, né? Olha, a nossa frase de hoje é: quem já se encontrou com Jesus tem provas de que Ele vive e de que suas palavras são verdadeiras, né? Então, se Ele te promete o melhor desta terra, Ele fará. O melhor dessa terra é só dinheiro, gente? É só prosperidade financeira? Não. O melhor dessa terra é ter paz, é estar em conexão com o seu Criador. É ver o seu Criador em tudo, né? Como tem uma canção que eu vou estar ministrando amanhã no nosso culto infantil. Eu te vejo em tudo. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus no nascer do sol, no pôr do sol. Eu vejo Deus na borboleta. Eu vejo Deus na minha filha. Eu vejo Deus no meu esposo. Eu vejo Deus no meu filho. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus. Que você possa ver também. Isso é o melhor dessa terra. Ver Deus em tudo. Amém? Vamos orar? Papaizinho querido, obrigada por essa manhã gloriosa. Muito obrigada, Espírito Santo, por me conceder mais uma oportunidade de estar fazendo esse momento incrível contigo, Paizinho. E obrigada pelos meus amigos que têm me apoiado. Obrigada por aqueles que são assíduos, que esperam por esse momento, Pai. Muito obrigada, Espírito de Deus. Eu te engrandeço, te exalto, pois o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, muito obrigada por nos amar, por cuidar de nós, ó Pai. Obrigada de verdade. E que nessa manhã, Paizinho, o nosso Brasil possa sentir o melhor do Senhor, através, ó Deus, das nossas vidas, nós, igreja, que nós possamos mostrar Jesus para o nosso Brasil. Que nós possamos, Pai, mostrar a Tua salvação através das nossas ações. E se for necessário, nós usemos palavras, Pai. Obrigada por cuidar de nós. Continua a cuidar do nosso Brasil, Senhor. Nosso Brasil clama, nosso Brasil precisa de socorro. As nações vizinhas precisam de socorro. Israel precisa de socorro e nós pedimos a Ti nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por essas vidas, por essas famílias que estão comigo até agora, Pai. Amém. Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus Pai, se assim Ele nos permitir. Deus te abençoe.